Miscelânea Histórica. Olá a todos e bem-vindos à miscelânea número 45 do podcast Falando de História. Eu sou Paulo M. Dias e comigo está Rogério Lee Jesus. E o que trazes esta semana aos nossos ouvintes nesta nossa cornucópia de assuntos históricos, Roger? Olha, esta miscelânea sai originalmente no dia 10 de abril e desta vez recuamos 111 anos até o ano de 1912 e vamos até Southampton, em Inglaterra, para seguir o percurso trágico do famoso navio de passageiros Titanic. Mas aviso desde já que não vou analisar o filme, nem vamos pôr a passar nenhuma música da Céline Dion. Não, é bom que não, mas de qualquer forma, basicamente a maioria dos nossos ouvintes já conhecem, se não muito por alto, esta história do Titanic, ou Titanic, não é? Mas basta começar pelo mais básico. Era realmente um navio assim tão grande e tão único no seu tempo? A resposta simples é sim. Era realmente único no seu tempo por diversos motivos. A ideia da sua construção pela companhia White Star surgiu em 1907, para fazer concorrência à Cunard Line, outra grande empresa, porque estas eram realmente as duas grandes empresas de transporte transatlântico. E por isso a White Star planeou a construção de 3 navios, o Olympic, o Titanic e o Gigantic, e percebe-se a ideia do gigantismo destes 3 pelos nomes, o Olímpico, Titânico e Gigantesco. O Titanic tinha 270 metros de comprido, 53 metros de altura e 28 de largura. Pesava ainda 52 toneladas e demorou 3 anos a ser construído em Belfast, na Irlanda do Norte. Como o objetivo era ser um navio inesquecível, a White Star não poupou no investimento e por isso era um navio de altíssima qualidade, com acabamentos de luxo na parte reservada à primeira classe, claro, mas mesmo a classe turística, diríamos hoje, a terceira classe, não estava nada mal servida. E, ironia das ironias, foi publicitado como sendo inafundável, porque foi construído com um casco de duplo fundo e 16 compartimentos estanques, o que lhe daria, teoricamente, uma segurança extra. E realmente é má ideia apelidar seja o que for de inafundável. Mas, claro, esse casco, como sabemos, foi insuficiente. Então temos o navio a sair de Southampton a 10 de abril de 1912, certo? Para atravessar o Atlântico rumo aos Estados Unidos. E quando é que se dá exatamente esta tragédia? O navio parte no dia 10, lá está, de Southampton, mas para ainda na Normandia e na Irlanda, antes de iniciar a viagem até Nova Iorque. Iam cerca de 2.400 pessoas a bordo. A tragédia dá-se na noite de 14 de abril, quando por volta das 23 horas e 40 minutos é avistado um iceberg, o que não era incomum na região do Atlântico Norte, mas este pareceu surgir de surpresa e foi detectado demasiado tarde. O navio virou a bombordo, ou seja, para a esquerda, para não chocar de frente, e por isso o iceberg raspou e arrombou o costado do navio a estibordo, 5 metros abaixo da linha d'água. Mas ao contrário do que se poderá pensar, o acontecimento não foi imediatamente visto como um problema. Então isso quer dizer que não houve um pânico generalizado? Não se percebeu que o navio ia ao fundo? Não, pelo contrário. O impacto não foi sentido por aí além. Só 30 minutos depois, aliás, é que se começou a tomar as primeiras medidas. E as coisas decorreram de forma ordeira, ou melhor, relativamente ordeira. E daí os músicos continuaram a tocar como se nada estivesse a acontecer. Mas o pior estava à vista porque o Titanic tinha 20 botes que davam, no máximo, para praticamente 1.200 pessoas. E como eu já disse, eram 2.400 pessoas a bordo. Por isso estava-se mesmo a ver a dimensão da tragédia. E com o navio nestas condições, não havia muito mais a fazer a não ser esperar por ajuda externa, imagino. Havia forma de contactar o exterior? Havia e tentou-se através do telégrafo a ver se apanhavam algum navio nas redondezas, bem como também sinais de luzes, mas na realidade pouco valeu. O engenheiro do navio, Thomas Andrews, ia a bordo e calculou que o navio demoraria 2 horas a ir ao fundo. E realmente ele não se enganou. Por volta das 2 da manhã, baixou-se o último bote e aí é que os passageiros começaram a perceber a dimensão da tragédia porque não havia forma de se salvarem. E estamos a falar de mais de 1.000 pessoas. E um momento sobre o qual sabemos muito pouco na realidade porque só se conhece o relato de quem se salvou nos botes. E isto sem contar que o navio a afundar e a partir-se ao meio. Exatamente, porque por volta das 2 horas e 18 minutos da manhã, o casco parte a meio quando o navio é levantado pela proa, quando está naquele momento a afundar-se a pique. E é basicamente o que se vê no famoso filme do Titanic, de James Cameron, de 1997. Sim, nesse caso o filme é bastante fiel, se bem que já sabemos que todas as produções cinematográficas têm sempre liberdades artísticas. Mas voltando ao Titanic real, depois de ir ao fundo, os 710 sobreviventes, e apenas 710, repara, face aos 1.200 da capacidade dos botes, por causa da má organização do momento, que levou a que nem todos os botes fossem utilizados na sua capacidade máxima. Portanto,
Estes 710 sobreviventes acabariam por testemunhar o fim horrendo dos 1.500 passageiros que morreram ali mesmo nas águas geladas do Atlântico Norte. O primeiro navio que lá chegou em socorro, o Carpathia, por volta das 4 da manhã, deu com um mar de objetos brancos a flutuar que não eram mais que os coletes salva-vidas a fazer boiar os passageiros defuntos e estavam naquele estado há horas. Uma experiência extremamente traumática para os sobreviventes. Uma experiência traumática, inesquecível para todos eles pelos piores motivos. O filme de 1997 continua a ser muito popular, mas o horror passado por aquelas pessoas é, claro, inimaginável. E esta tragédia serviu, pelo menos, para impor leis que obrigaram que os navios tivessem botes salva-vidas suficientes para todas as pessoas que embarcavam, o que nos parece atualmente óbvio, mas não era naquele momento. E por isso, 111 anos depois da partida e do naufrágio do Titanic, aqui estamos nós a relembrar este acontecimento que continua a povoar a imaginação de muitos. Sim, é de facto um acontecimento bastante icónico da história do século XX, entre muitos outros. E desde logo porque o Titanic até esteve perdido, não é? Como sabemos, durante muito tempo não se sabia exatamente onde é que se tinha afundado. Portanto, de facto é interessante conhecer esta história deste navio que de inafundável realmente não tinha grande coisa. Só foi, aliás, redescoberto nos anos 80 e até foi quando se percebeu que, lá está, o navio se tinha partido a meio porque, na realidade, os relatos davam conta que ele tinha ido a pique, simplesmente direito. Mas os destroços mostram que não, que ele acabou por partir. Mas bom, adiante. E tu, Paulo, do que é que nos vens falar esta semana? Como disseste, esta miscelânea sai originalmente a 10 de abril de 2023, mas daqui a apenas 2 dias, a 12 de abril, assinalam-se os 493 anos do falecimento de Joana, a excelente senhora ou Joana a Beltraneja. E quem foi então esta Joana? Foi nem mais nem menos do que rainha consorte de Portugal e pretendente ao trono de Castela, mas já lá vamos. Em maio de 1455 casaram em Sevilha o rei Henrique IV de Castela e Dona Joana, princesa portuguesa, filha do nosso rei Dom Duarte, já então falecido, e irmã de Dom Afonso V, que então reinava. Este foi logo a partir de um casamento muito útil a ambos os reinos. Para Portugal garantia a segurança na fronteira terrestre, numa altura em que se queria dar continuidade às navegações atlânticas e às conquistas em Marrocos. Já para Castela era sobretudo uma oportunidade para Henrique IV tentar gerar um herdeiro, que ainda não tinha sido capaz de fazer. Aliás, em 1453 conseguiu anular o seu casamento com Branca de Navarra, alegando que o matrimónio nunca tinha sido consumado, fruto de uma maldição que o tornava impotente. Mas apenas, claro, quando confrontado com a rainha, já que aparentemente não tinha problemas com outras mulheres. Uma maldição muito conveniente. Claro, e muito específica. Muito específica, mas claro que a rainha Branca de Navarra tinha uma opinião diferente e acabava por assegurar que o rei era mesmo completamente impotente. Seja como for, o facto é que a 27 de fevereiro de 1462, após praticamente 7 anos de casamento, nasce então esta desejada herdeira, a nossa Dona Joana de Trastâmara, de quem aqui quero falar, que foi proclamada logo Princesa das Astúrias, o título concedido aos herdeiros de Castela, e isto aconteceu logo a 9 de maio de 1462. Mas este estatuto enquanto herdeira acabaria por ser posto em causa muito rapidamente, desde logo por se dizer que não era filha do rei, fruto da sua impotência, mas de um cortesão poderoso, Dom Beltrán de la Cueva. E daí vem o nome que os seus inimigos lhe viriam a impor, Joana a Beltraneja, portanto Joana, a filha de Beltrán. E quem é que ao certo acabou por contestar o estatuto de Dona Joana enquanto herdeira de Castela? Os mais interessados eram naturalmente os meios-irmãos do rei. O primeiro a fazê-lo foi o infante Afonso, que muito rapidamente se colocou à frente de uma facção de nobres que se opunha a Henrique IV. Este período é muito conturbado na história de Castela e por isso as guerras civis são abundantes. Em todo o caso, em 1464, o infante Afonso torna-se herdeiro de Castela ao conseguir derrotar e forçar o irmão a substituir a filha na linha de sucessão. E após a morte prematura deste infante, em 1468, vai então ser a meia-irmã do rei, Isabel, a liderar o partido opositor. E neste caso, esta Isabel, estamos a falar da futura Isabel a Católica. Essa mesmo que, a partir então de 1468, como disse, é reconhecida como herdeira de Henrique IV. Não que a situação agradasse particularmente ao rei, já que tentou várias vezes negociar um duplo casamento português. Se por um lado queria casar Isabel com Dom Afonso V e Dona Joana com o herdeiro português, o futuro Dom João II, tudo isto para, claro, cimentar uma aliança portuguesa, que era uma forma de tentar sobrepor-se aos poderosos partidos nobres que se lhe opunham. O facto é que após a morte de Henrique IV em dezembro de 1474, Dom Afonso V vai ser o principal apoiante da candidatura de Dona Joana ao trono de Castela, invadindo mesmo aquele reino em maio de 1475 e casando pouco depois com a sobrinha, que tinha então apenas 13 anos de idade.
O casamento nunca terá sido consumado, desde logo dada a tenra idade da noiva, e acabaria por ser anulado pelo Papa por consanguinidade em 1478. Mas nessa altura já as esperanças de Dom Afonso V se tornar rei de Castela tinham sido estilhaçadas. A candidatura de Dona Joana tinha alguns apoios de peso, é verdade, como o arcebispo de Toledo ou nobres de origem portuguesa, caso das famílias Pimentel e Pacheco. Mas não era o suficiente para conseguir vencer a guerra contra o mais poderoso partido de Isabel. A paz foi firmada através do Tratado de Alcáçovas de Toledo, em 1479-80, e foi nesta altura que terminaram de vez as aspirações à coroa de Dona Joana, conhecida pelos portugueses como a Excelente Senhora, um cognome bastante mais digno do que a Beltraneja. Bom, mas depois disto tudo, o que é que acabou por acontecer a Dona Joana a a Excelente Senhora? Bom, em 1479, a Excelente Senhora, então com apenas 17 anos, juntou-se ao convento de Santa Clara, em Coimbra, e aí acabou por passar boa parte da vida. Foi-lhe dada a opção de se casar com o herdeiro de Isabel de Castela, quando aquele atingisse a maioridade, o infante João, mas Dona Joana preferiu de facto o convento. Dom Afonso V ficou verdadeiramente triste com este desfecho, mas foi obrigado a fazê-lo de acordo com o Tratado de Paz com Castela. A rainha Dona Isabel receou sempre esta sua sobrinha, pois sabia bem que enquanto esta vivesse seria um constante perigo ao seu trono. E de facto Dom João II aproveitou-se plenamente disso. Sempre que queria pressionar Castela por alguma razão, trazia a Excelente Senhora à corte, uma ameaça velada de que podia, se assim desejasse, reacender a guerra pelo trono de Castela a qualquer momento. Mas o facto é que isto acabou por nunca acontecer, e Dona Joana, que assinou as suas cartas sempre como La Reina, a rainha, acabou por falecer, sem ter alcançado o trono de Castela, claro, a 12 de abril de 1530, aos 68 anos de idade. Uma história muito interessante e que acaba também por dar o ónus numa personagem feminina, tal como nós falámos até no nosso último episódio sobre uma personagem tão feminina, tão forte como Leonor da Aquitânia, mas neste caso no século XV e bem próximo de nós. E relativamente às nossas sugestões da semana, Paulo, qual é a tua sugestão? Bom, a minha sugestão é um livro de Gábor Agoston, O Império Otomano e a Conquista da Europa, publicado pela Desassossego neste ano 2023, e agradecemos desde já a oferta deste livro por parte da editora, e é de facto uma obra muito interessante sobre este império com que já nos deparámos aqui em vários episódios e várias miscelâneas, o Império Otomano, particularmente importante e que vai durar até ao século XX. E de resto é um livro que aborda estas conquistas nesta Europa de Leste, nesta Europa do Sudeste, na região da Grécia, na região da Bulgária, toda aquela região dos Balcãs. E é de facto um livro que analisa estas campanhas passo a passo, o desenvolvimento militar dos otomanos, dos seus inimigos, desde logo os húngaros, e portanto é muito interessante para quem quiser conhecer um bocadinho da história daquela região e sobretudo a sua história militar e a influência do Império Otomano na formação daquilo que até são hoje os Balcãs atuais. E tu, Roger, qual é a tua sugestão da semana? A minha sugestão é um livro de Jean-Frédéric Chaup, um reputado historiador francês, intitulado Para uma História Política da Raça, publicada pela Tinta da China no final do ano passado, 2022, e por acaso ainda não tínhamos recomendado, mas na realidade é um livro altamente recomendável, muito no seu tempo, porque é uma análise muito interessante sobre estas questões de raça e do racismo ao longo dos séculos e sobretudo da sua importância na política atual. Note-se até que na introdução o autor até espicaça o leitor dizendo que não é um livro de história, o qual claro sabemos que não deixa de ser um livro também de história, mas é um livro de história que se liga com a política atual, com as questões culturais da atualidade e portanto recomenda-se vivamente para uma história política da raça. E pronto, por hoje é tudo nesta Miscelânea Histórica número 45. Vemo-nos para a semana com um episódio completo. E entretanto, quem quiser apoiar-nos pode fazê-lo através da plataforma Patreon. Deixamos o link na descrição. E quem quiser contactar-nos pode também fazê-lo através do nosso e-mail falandohistoriapodcast@gmail.com. A edição áudio desta Miscelânea teve o apoio de Marco António. E por hoje é tudo. Até à próxima. Até à próxima. Miscelânea Histórica.